No mais luxuoso edifício do centro, todo funcionário temia uma mulher. A CEO bilionária, conhecida por sua fria precisão e tolerância zero para erros. Um único olhar dela poderia silenciar um andar inteiro. Mas em uma manhã comum, enquanto ela se preparava para liberar sua fúria na frente de toda a equipe, um zelador, um pai solteiro que tinha acabado de começar a trabalhar lá, deu um passo à frente. Sem gritos, sem resistência, apenas uma frase calma. E aquele momento mudou tudo. Poderia um homem sem poder alcançar o coração de uma bilionária? O andar executivo da Torre Anderson operava no medo. Não o tipo barulhento, caótico, mas o tipo silencioso que fazia profissionais adultos verificarem seus e-mails 3 vezes antes de clicarem em enviar. O tipo que transformava salas de conferência em campos minados, onde uma palavra errada poderia detonar uma carreira. Clarissa Anderson construiu seu império no controle. Aos 34, ela administrava um conglomerado de tecnologia que valia bilhões, sentava em 4 conselhos corporativos e tinha seu rosto na capa da Fortune 3 vezes. Ela usava ternos sob medida em tons de cinza e preto, mantinha seu cabelo escuro puxado para trás de uma maneira que sugeria eficiência acima do estilo e se movia por seu edifício como o próprio inverno. Seus funcionários não a amavam, eles a obedeciam. A diferença importava, embora Clarissa dissesse a si mesma que não. Respeito através do medo funcionava tão bem quanto respeito através do afeto. Melhor até. Amor deixava as pessoas desleixadas. Medo as mantinha afiadas. Ela chegava todas as manhãs às 6h45. Sua assistente sabia que deveria ter café esperando. Preto, sem açúcar. A temperatura tinha que ser exatamente 130 degrees. Clarissa uma vez devolveu uma xícara que registrava 187. A equipe do edifício aprendeu rapidamente. Equipes de manutenção terminavam seu trabalho antes que ela chegasse. A limpeza ela acontecia depois que ela saía. As poucas vezes em que ela encontrava trabalhadores de serviço nos corredores, eles se apertavam contra as paredes e evitavam contato visual. Clarissa preferia assim. Maquinaria invisível. Tudo funcionando suavemente sem que ela tivesse que reconhecer as mãos que faziam isso acontecer. Em uma terça-feira de manhã, no final de setembro, a maquinaria quebrou. A reunião de revisão trimestral estava agendada para as 9h. Chefes de departamento entraram na sala de conferências com paredes de vidro, no 40º andar, com o entusiasmo de prisioneiros se aproximando da forca. Eles tomaram seus assentos em silêncio cuidadoso, organizando pastas e tablets com precisão desnecessária. Clarissa entrou exatamente às 9, sem cumprimento. Ela colocou seu laptop na cabeceira da mesa e abriu o arquivo de apresentação. A tela do projetor permaneceu escura. Ela clicou novamente. Nada. O diretor de TI se atrapalhou com seu tablet. Robert estava na posição há apenas um mês, ainda aprendendo os sistemas depois que seu predecessor saiu. O sistema deveria estar. Me dê apenas um segundo, senhorita Anderson. Clarissa não lhe deu um segundo. Ela não lhe deu nada, exceto o olhar que tinha feito estagiários pedirem demissão por e-mail em vez de enfrentá-la pessoalmente. Há quanto tempo você sabe sobre este problema? Sua voz carregava a temperatura de seu café, exatamente calibrada para queimar. O rosto de Robert empalideceu. Nós testamos tudo ontem. Estava funcionando perfeitamente. Claramente não estava funcionando perfeitamente ou não estaríamos sentados aqui olhando para uma tela em branco. A sala prendeu a respiração. 14 executivos se tornaram estátuas. O telefone de alguém vibrou. Eles não o pegaram. A apresentação deveria ter começado há 3 minutos, Clarissa continuou. Tenho investidores ligando às 9h15. Qual exatamente é o seu plano? Robert se levantou, movendo-se em direção ao projetor, com os movimentos bruscos de um robô com defeito. Suas mãos tremiam enquanto ele verificava os cabos.
Eu acho que pode ser a porta de conexão ou possivelmente a eu não pago você para pensar. Eu pago você para saber. Sim, senhora. Quer dizer, senhorita Anderson, eu posso consertar isso em. Você já desperdiçou 5 minutos do meu tempo e do deles. Ela gesticulou para a mesa. 5 minutos multiplicados por 14 pessoas. Isso é 70 minutos de produtividade perdidos porque você falhou em fazer seu trabalho. Não era realmente sobre o projetor. Todos naquela sala entenderam que o projetor era apenas a rachadura visível em uma estrutura que Clarissa mantinha sob constante pressão. Qualquer rachadura tinha que ser selada imediatamente ou a coisa toda poderia desabar. Robert recuou do equipamento. Peço desculpas, senhorita Anderson. Isso nunca lhe aconteceu antes. Desculpas não resolvem problemas. Competência, sim. Suas palavras caíram como um martelo. A finalidade nelas sugeria que o emprego de Robert já havia terminado. Ele simplesmente ainda não sabia. A porta se abriu. Ninguém tinha batido. Isso por si só era incomum o suficiente para fazer as cabeças virarem. Um homem em um uniforme de manutenção cinza entrou, empurrando um carrinho de limpeza. Ele parecia ter uns 30 e poucos anos, com o tipo de rosto que sugeria que ele sorria frequentemente, embora não estivesse sorrindo agora. Cabelo escuro, olhos cansados, o porte de alguém que trabalhava com as mãos. Ele parou bem dentro da porta, observando a cena, os executivos congelados, a tela em branco. O olhar ártico de Clarissa, atualmente destruindo o que restava da compostura de Robert. O zelador, Daniel, de acordo com o nome bordado em seu uniforme, não recuou pedindo desculpas como a maioria das pessoas teria feito. Ele olhou para Robert, depois para Clarissa, depois para a sala cheia de pessoas que pareciam ter esquecido como respirar. Desculpe, Daniel, disse baixinho. Eu voltarei. Ele começou a virar o carrinho, então ele parou. Algo em sua expressão mudou. Não medo, exatamente, mas como o reconhecimento de uma escolha que precisava ser feita. Na verdade, Daniel disse, e 14 executivos se encolheram com a interrupção. Antes de eu ir, posso dizer algo? A atenção de Clarissa se voltou para ele como um holofote, encontrando um alvo. Você não pode. Por favor, saia. Daniel não saiu. Ele ficou lá com uma mão em seu carrinho de limpeza, ponderando algo interno. Então ele falou de qualquer maneira. Essas pessoas não estão tentando decepcionar você. As palavras pairaram no ar como fumaça após um tiro. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. A sala inteira recalibrou em torno deste momento impossível. Clarissa se virou totalmente para ele. Quando ela falou, sua voz poderia ter congelado a água. Com licença. Daniel encontrou os olhos dela. Não desafiador, não agressivo, mas também não recuando. Eu disse que eles não estão tentando decepcionar você. O sistema falhou, não a pessoa. Todos aqui apareceram prontos para fazer seu trabalho. Às vezes as coisas quebram. Isso não significa que alguém mereça ser humilhado. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Aquele tinha sido tensão. Este era choque. Clarissa deu um passo em direção a Daniel, depois outro. Ela parou a 3 pés de distância, perto o suficiente para que ele pudesse provavelmente ver a fúria cristalizando-se por trás de seus olhos. Você é um zelador, ela disse. Cada palavra esculpida no gelo. Sim, senhora. Você trabalhou neste edifício por quanto tempo? 5 dias. 5 dias. Ela deixou esse número pairar. E nesses 5 dias você de alguma forma se tornou um especialista em como eu devo gerenciar meus funcionários. Não, senhora. Eu não sou um especialista em nada, exceto em limpar pisos. Mas eu conheço pessoas. E eu sei quando alguém está genuinamente dando o seu melhor e ainda fica aquém sem culpa própria. A mandíbula de Clarissa se apertou. Ao redor da mesa, os executivos estudavam suas mãos, o teto, suas próprias reflexões no vidro. Qualquer coisa, menos este confronto. O que eu digo ou não digo à minha equipe não é da sua conta, Clarissa disse.
Você está aqui para esvaziar latas de lixo e esfregar pisos. Essa é a extensão do seu papel nesta empresa. Isso está claro? Sim, senhora. Isso está claro. Então talvez você devesse voltar a esse papel antes de se encontrar procurando por um novo. Daniel assentiu lentamente. Ele apertou o cabo de seu carrinho. Eu entendo, mas ainda acredito que o que eu disse era verdade. Eles são apenas pessoas, e pessoas cometem erros. Isso não os torna fracassos. Ele virou o carrinho e o empurrou em direção à porta. As rodas rangeram levemente no chão polido. Todos o observaram partir. A porta se fechou atrás dele com um som como pontuação. Por vários segundos ninguém falou. Então Clarissa se virou para a mesa, como se nada tivesse acontecido. Robert, você tem até o meio-dia para ter este sistema funcionando corretamente. Reunião encerrada. Ela saiu. A porta se fechou atrás dela com o mesmo clique definitivo. Os 14 executivos permaneceram congelados por mais um momento antes que alguém finalmente expirasse. Em seu escritório, Clarissa estava na janela com vista para a cidade. 40 andares abaixo, carros se moviam como células sanguíneas através de artérias de concreto. De lá de cima, tudo parecia ordenado, controlado, gerenciável. Suas mãos tremiam. Ela as pressionou contra o vidro até que se acalmassem. Ninguém falava com ela daquele jeito. Ninguém. Nem seus membros do conselho que temiam perder suas posições. Nem seus investidores que temiam perder seu dinheiro. Nem seus funcionários que temiam perder seus empregos. Toda a estrutura de sua vida dependia daquele medo. Ele mantinha as coisas funcionando. Ele mantinha as pessoas na linha. Ele a mantinha segura do tipo de decepção que uma vez quase a destruiu. Uma desculpa não conserta uma promessa quebrada. Ela tinha lá aprendido isso aos 22 anos, quando seu sócio, o homem em quem ela mais confiava, havia vendido seus projetos a um concorrente e a deixado sem nada além de dívidas e uma lição. Confiança era um luxo que ela não podia mais pagar. Controle era o único substituto confiável. Ela havia se reconstruído daquela traição. Construiu um império, na verdade, e o fez garantindo que ninguém jamais se aproximaria o suficiente para machucá-la novamente. O medo mantinha as pessoas à distância certa. O medo as tornava previsíveis. Mas este zelador Daniel a tinha olhado sem medo. Não com desprezo ou desafio, apenas uma calma certeza que fazia suas palavras caírem de forma diferente, como se ele realmente acreditasse nelas, como se ele visse algo que ela não podia. Clarissa se virou da janela. Seu café tinha esfriado. Ela o deixou intocado e voltou para sua mesa, abrindo arquivos que precisavam de revisão. O trabalho era confiável. Números não respondiam, planilhas não julgavam. Mas pelo resto daquela manhã, ela continuou vendo o rosto dele, a convicção tranquila nele, a ausência de medo que todos os outros carregavam como um uniforme. Ela disse a si mesma que não importava. Ele era um zelador. Ele aprenderia seu lugar ou sairia como todos os outros que não conseguiam se adaptar aos seus padrões. Ao meio-dia, Robert tinha o sistema de projeção funcionando. A revisão trimestral foi concluída com sucesso. Às 2, Clarissa tinha esquecido todo o incidente, ou assim ela disse a si mesma. Mas naquela noite, saindo tarde como sempre, ela viu Daniel no corredor fora de seu escritório. Ele estava esvaziando latas de lixo com a mesma eficiência tranquila que havia mostrado naquela manhã. Ele olhou para cima enquanto ela passava, assentiu educadamente e voltou ao seu trabalho. Nenhuma desculpa, nenhum medo, apenas reconhecimento de sua presença, e então de volta à tarefa. Clarissa caminhou até o elevador. As portas se fecharam. Ela desceu 40 andares em silêncio, pensando em nada em particular. Definitivamente não em um zelador que se recusava a ter medo. Definitivamente não. Na manhã seguinte, Clarissa chegou em seu horário habitual para encontrar uma nota em sua mesa, entregue em mãos, não por e-mail. Isso por si só a tornava incomum.
O supervisor do edifício queria Daniel Reis demitido imediatamente por insubordinação. O memorando incluía 3 parágrafos detalhando a conduta adequada dos funcionários e os protocolos da cadeia de comando. Na parte inferior, uma linha esperava sua assinatura. Clarissa colocou o papel de lado sem assiná-lo. Ela disse a si mesma que cuidaria disso mais tarde, quando tivesse tempo. Ela não examinou porque continuava encontrando razões para não ter tempo. Chegou quinta-feira. Depois sexta-feira, o aviso de demissão não assinado permaneceu na gaveta de sua mesa, enterrado sob relatórios trimestrais. Daniel continuou aparecendo para seus turnos, manhã cedo e noites tarde, empurrando seu carrinho por corredores vazios, esvaziando lixeiras, esfregando pisos. Ele trabalhava nas horas que o permitiam estar em casa durante o dia. Embora Clarissa ainda não soubesse disso, ela só notava que ele estava sempre lá quando o edifício estava mais silencioso. Ela começou a notar outras coisas também. Pequenas coisas que não deveriam ter importado, mas de alguma forma importavam. Daniel segurava portas para as pessoas mesmo quando suas mãos estavam ocupadas. Ele pegava coisas que as pessoas derrubavam e as devolvia sem fazer uma cena. Quando a máquina de café no 302º andar quebrou, foi ele quem ficou até tarde para limpar a bagunça, embora tecnicamente isso caísse sob manutenção, não zeladoria. Outros funcionários começaram a cumprimentá-lo pelo nome. A equipe da recepção, os funcionários da sala de correspondência, até mesmo alguns dos executivos juniores que normalmente não reconheceriam alguém em um uniforme de manutenção. Clarissa assistiu a isso acontecer e sentiu algo que se recusou a nomear. Sentou em seu peito como uma pedra, pesada e desconfortável. Na segunda-feira da segunda semana, ela trabalhou durante o almoço como de costume. Por volta da 1h da tarde, ela saiu de seu escritório para reabastecer seu café. A sala de descanso no andar executivo estava vazia, exceto por Daniel, sentado sozinho em uma das pequenas mesas. Ele tinha um almoço simples espalhado à sua frente, um sanduíche em um recipiente reutilizável, uma maçã, uma garrafa térmica do que parecia ser água. Ao lado de sua comida, um livro de bolso gasto, com a lombada amassada de múltiplas leituras. Clarissa quase se virou. Então ela se ouviu falar. Você lê durante o almoço? Daniel olhou para cima, não exatamente assustado, mas surpreso. Ele fechou o livro, mantendo um dedo entre as páginas para marcar seu lugar. Sim, senhora, me ajude a pensar em algo além do trabalho. Ela se moveu para a máquina de café, ciente de sua presença atrás dela de uma maneira que parecia diferente de como ela geralmente registrava outras pessoas. A máquina borbulhou e sibilou. Ela não se virou, mas falou de qualquer maneira. Você não está preocupado com seu emprego? Deveria estar. Clarissa pegou seu café e finalmente o encarou. Você falou fora de hora na frente de toda a minha equipe de gestão. Isso tipicamente tem consequências. Daniel assentiu lentamente. Ele largou seu livro completamente agora, dando-lhe sua atenção total. Eu imaginei que poderia ter, mas eu faria de novo se a situação exigisse. Por quê? A pergunta saiu antes que Clarissa pudesse pará-la. Ela nunca perguntava por quê. Ela declarava fatos e esperava conformidade. Mas de alguma forma, este homem tinha aberto algo em seu sistema operacional habitual. Daniel considerou sua resposta. Ele não se apressou em preencher o silêncio com palavras vazias. Quando ele finalmente falou, sua voz carregava a mesma qualidade firme que tinha na sala de conferências. Porque alguém precisava dizer isso. Aquele homem estava sendo despedaçado por algo que não era culpa dele. Talvez você tivesse me demitido por falar. Talvez você ainda vá. Mas eu tenho que viver comigo mesmo de qualquer maneira. E eu não posso fazer isso se eu ficar quieto quando vejo algo errado. Você acha que eu estava errada? Eu acho que todo mundo tem dias difíceis. Mas descontar em pessoas que estão dando o seu melhor não resolve realmente nada. Apenas espalha na dor. A mandíbula de Clarissa se apertou. Ao redor da mesa, os executivos estudaram suas mãos,
o teto, suas próprias reflexões no vidro. Qualquer coisa, menos este confronto. O que eu faço ou não digo à minha equipe não é da sua conta, Clarissa disse. Você está aqui para esvaziar latas de lixo e esfregar pisos. Essa é a extensão do seu papel nesta empresa. Isso está claro? Sim, senhora. Isso está claro. Então talvez você devesse voltar a esse papel antes de se encontrar procurando por um novo. Daniel assentiu lentamente. Ele apertou o cabo de seu carrinho. Eu entendo, mas ainda acredito que o que eu disse era verdade. Eles são apenas pessoas, e pessoas cometem erros. Isso não os torna fracassos. Ele virou o carrinho e o empurrou em direção à porta. As rodas rangeram levemente no chão polido. Todos o observaram partir. A porta se fechou atrás dele com um som como pontuação. Por vários segundos ninguém falou. Então Clarissa se virou para a mesa como se nada tivesse acontecido. Robert, você tem até o meio-dia para ter este sistema funcionando corretamente. Reunião encerrada. Ela saiu. A porta se fechou atrás dela com o mesmo clique definitivo. Os 14 executivos permaneceram congelados por mais um momento antes que alguém finalmente expirasse. Em seu escritório, Clarissa estava na janela com vista para a cidade. 40 andares abaixo, carros se moviam como células sanguíneas através de artérias de concreto. De lá de cima, tudo parecia ordenado, controlado, gerenciável. Suas mãos tremiam. Ela as pressionou contra o vidro até que se acalmassem. Ninguém falava com ela daquele jeito. Ninguém. Nem seus membros do conselho, que temiam perder suas posições. Nem seus investidores, que temiam perder seu dinheiro. Nem seus funcionários, que temiam perder seus empregos. Toda a estrutura de sua vida dependia daquele medo. Ele mantinha as coisas funcionando. Ele mantinha as pessoas na linha. Ele a mantinha segura do tipo de decepção que uma vez quase a destruiu. Uma desculpa não conserta uma promessa quebrada. Ela tinha aprendido isso aos 22 anos, quando seu sócio, o homem em quem ela mais confiava, havia vendido seus projetos a um concorrente e a deixado sem nada além de dívidas e uma lição. Confiança era um luxo que ela não podia mais pagar. Controle era o único substituto confiável. Ela havia se reconstruído daquela traição. Construiu um império, na verdade, e o fez garantindo que ninguém jamais se aproximaria o suficiente para machucá-la novamente. O medo mantinha as pessoas à distância certa. O medo as tornava previsíveis. Mas este zelador Daniel a tinha olhado sem medo, não com desprezo ou desafio, apenas uma calma certeza que fazia suas palavras caírem de forma diferente, como se ele realmente acreditasse nelas, como se ele visse algo que ela não podia. Clarissa se virou da janela. Seu café tinha esfriado. Ela o deixou intocado e voltou para sua mesa, abrindo arquivos que precisavam de revisão. O trabalho era confiável. Números não respondiam, planilhas não julgavam. Mas pelo resto daquela manhã, ela continuou vendo o rosto dele, a convicção tranquila nele, a ausência de medo que todos os outros carregavam como um uniforme. Ela disse a si mesma que não importava. Ele era um zelador. Ele aprenderia seu lugar ou sairia como todos os outros que não conseguiam se adaptar aos seus padrões. Ao meio-dia, Robert tinha o sistema de projeção funcionando. A revisão trimestral foi concluída com sucesso. Às 2, Clarissa tinha esquecido todo o incidente, ou assim ela disse a si mesma. Mas naquela noite, saindo tarde como sempre, ela viu Daniel no corredor fora de seu escritório. Ele estava esvaziando latas de lixo com a mesma eficiência tranquila que havia mostrado naquela manhã. Ele olhou para cima enquanto ela passava, assentiu educadamente e voltou ao seu trabalho. Nenhuma desculpa, nenhum medo, apenas reconhecimento de sua presença e então de volta à tarefa. Clarissa caminhou até o elevador. As portas se fecharam. Ela desceu 40 andares em silêncio, pensando em nada em particular. Definitivamente não em um zelador que se recusava a ter medo. Definitivamente não.
Na manhã seguinte, Clarissa chegou em seu horário habitual para encontrar uma nota em sua mesa, entregue em mãos, não por e-mail. Isso por si só a tornava incomum. O supervisor do edifício queria Daniel Reyes demitido imediatamente por insubordinação. O memorando incluía 3 parágrafos detalhando a conduta adequada dos funcionários e os protocolos da cadeia de comando. Na parte inferior, uma linha esperava sua assinatura. Clarissa colocou o papel de lado sem assiná-lo. Ela disse a si mesma que cuidaria disso mais tarde, quando tivesse tempo. Ela não examinou porque continuava encontrando razões para não ter tempo. Chegou quinta-feira. Depois sexta-feira, o aviso de demissão não assinado permaneceu na gaveta de sua mesa, enterrado sob relatórios trimestrais. Daniel continuou aparecendo para seus turnos. Manhãs cedo e noites tarde, empurrando seu carrinho por corredores vazios, esvaziando lixeiras, esfregando pisos. Ele trabalhava nas horas que o permitiam estar em casa durante o dia. Embora Clarissa ainda não soubesse disso, ela só notava que ele estava sempre lá quando o edifício estava mais silencioso. Ela começou a notar outras coisas também. Pequenas coisas que não deveriam ter importado, mas de alguma forma importavam. Daniel segurava portas para as pessoas mesmo quando suas mãos estavam ocupadas. Ele pegava coisas que as pessoas derrubavam e as devolvia sem fazer uma cena. Quando a máquina de café no 305º andar quebrou, foi ele quem ficou até tarde para limpar a bagunça. Embora tecnicamente isso caísse sob manutenção, não zeladoria. Outros funcionários começaram a cumprimentá-lo pelo nome. A equipe da recepção, os funcionários da sala de correspondência, até mesmo alguns dos executivos juniores que normalmente não reconheceriam alguém em um uniforme de manutenção. Clarissa assistiu a isso acontecer e sentiu algo que se recusou a nomear. Sentou em seu peito como uma pedra, pesada e desconfortável. Na segunda-feira da segunda semana, ela trabalhou durante o almoço como de costume. Por volta da 13h da tarde, ela saiu de seu escritório para reabastecer seu café. A sala de descanso no andar executivo estava vazia, exceto por Daniel, sentado sozinho em uma das pequenas mesas. Ele tinha um almoço simples espalhado à sua frente, um sanduíche em um recipiente reutilizável, uma maçã, uma garrafa térmica do que parecia ser água. Ao lado de sua comida, um livro de bolso gasto, com a lombada amassada de múltiplas leituras. Clarissa quase se virou. Então ela se ouviu falar. Você lê durante o almoço? Daniel olhou para cima, não exatamente assustado, mas surpreso. Ele fechou o livro, mantendo um dedo entre as páginas para marcar seu lugar. Sim, senhora, me ajuda a pensar em algo além do trabalho. Ela se moveu para a máquina de café, ciente de sua presença atrás dela de uma maneira que parecia diferente de como ela geralmente registrava outras pessoas. A máquina borbulhou e sibilou. Ela não se virou, mas falou de qualquer maneira. Você não está preocupado com seu emprego. Deveria estar? Clarissa pegou o seu café e finalmente o encarou. Você falou fora de hora na frente de toda a minha equipe de gestão. Isso tipicamente tem consequências. Daniel assentiu lentamente. Ele largou seu livro completamente agora, dando-lhe sua atenção total. Eu imaginei que poderia ter, mas eu faria de novo se a situação exigisse. Por quê? A pergunta saiu antes que Clarissa pudesse pará-la. Ela nunca perguntava por quê. Ela declarava fatos e esperava conformidade. Mas de alguma forma este homem tinha aberto algo em seu sistema operacional habitual. Daniel considerou sua resposta. Ele não se apressou em preencher o silêncio com palavras vazias. Quando ele finalmente falou, sua voz carregava a mesma qualidade firme que tinha na sala de conferências. Porque alguém precisava dizer isso. Aquele homem estava sendo despedaçado por algo que não era culpa dele. Talvez você tivesse me demitido por falar. Talvez você ainda vá. Mas eu tenho que viver comigo mesmo de qualquer maneira. E eu não posso fazer isso se eu ficar quieto quando vejo algo errado. Você acha que eu estava errada? Eu acho que todo mundo tem dias difíceis.
Mas descontar em pessoas que estão dando o seu melhor não resolve realmente nada. Apenas espalha a dor. A mandíbula de Clarissa se apertou. Você não sabe nada sobre mim ou com o que eu lido. Você está certo. Eu não sei. O tom de Daniel permaneceu nivelado. Sem defensiva, sem acusação. Apenas um simples reconhecimento. Mas eu sei algo sobre tentar controlar tudo porque parece a única maneira de evitar que as coisas desmoronem. Eu sei como é quando alguém constrói paredes tão altas que esquece como é ficar no sol. As palavras a atingiram como água fria. Clarissa colocou o seu café com mais força do que pretendia. A caneca chacoalhou contra o balcão. Eu não pedi sua análise. Não, senhora. Você perguntou por que eu falei. Eu estava respondendo. Ela o encarou. Ele retribuiu o olhar com aqueles olhos cansados que de alguma forma ainda continham algo que lembrava bondade. Não pena. Isso teria sido mais fácil de ignorar. Isso era outra coisa. Reconhecimento, talvez. Como se ele visse além da reputação e do medo e dos 40 andares de distância cuidadosamente construída. Clarissa pegou seu café. Aproveite seu almoço, Sr. Reis. Ela saiu antes que ele pudesse responder. De volta ao seu escritório, ela estava em sua mesa sem sentar, segurando seu café sem bebê-lo, sentindo seu coração bater mais rápido do que deveria. Ninguém falava com ela assim. Ninguém a olhava assim, como se ela fosse apenas mais uma pessoa com problemas, em vez de um problema a ser resolvido ou uma ameaça a ser evitada. Isso a incomodava. Incomodava-a muito. Naquela noite, ela ficou até tarde revisando contratos. Por volta das 8, sua assistente bateu para dar boa noite. Clarissa a dispensou sem levantar os olhos da tela. O escritório ficou silencioso ao redor dela. Apenas o zumbido dos computadores e o som distante da equipe de limpeza começando suas rondas. Ela ouviu o carrinho de Daniel antes de vê-lo, o leve rangido de uma roda que provavelmente precisava de óleo. Ela olhou para cima quando ele passou por sua porta aberta, movendo-se em direção à sala de conferências no final do corredor. Clarissa o observou ir. Então, por impulso que ela mais tarde se recusaria a examinar, ela se levantou e seguiu para a sala de conferências onde tudo começou. Daniel estava lá dentro, limpando metodicamente a longa mesa. As paredes de vidro o tornavam visível de todos os ângulos, mas ele trabalhava como se ninguém estivesse assistindo. Eficiente, minucioso, sem atalhos, embora ninguém fosse verificar seu trabalho. Clarissa entrou. Daniel viu seu reflexo na janela e se virou. Senhorita Anderson, posso voltar se precisar da sala? Não, continue. Ela não saiu, no entanto. Ela ficou perto da porta com os braços cruzados, observando-o trabalhar. Depois de um momento, ela falou. O projetor foi consertado permanentemente. Novo sistema instalado neste fim de semana. Isso é bom. Daniel se moveu para a próxima seção da mesa. Fico feliz que tenha dado certo. Robert ainda trabalha aqui. Eu não o demiti. Eu não esperava que você o fizesse. Então, por que você falou? Daniel parou de limpar. Ele se virou para encará-la totalmente, seu pano de limpeza pendurado em uma das mãos. Porque mesmo que eu não pudesse mudar o resultado, eu poderia pelo menos garantir que ele soubesse que alguém viu o que estava realmente acontecendo. Às vezes isso importa mais do que as pessoas pensam. Clarissa sentiu algo se mover em seu peito. Você mal o conhece. Eu mal conheço alguém aqui. Mas eu sei como é ser culpado por algo além do seu controle. Eu sei o que isso faz com uma pessoa quando ninguém a defende. Então, eu o defendi. Mesmo que isso possa custar tudo a você, Daniel sorriu levemente. Não atingiu seus olhos, mas foi genuíno. Eu não tenho muito a perder, apenas este emprego, e se eu o perder por fazer a coisa certa, então talvez não fosse o emprego certo de qualquer maneira. Você tem um filho. As palavras saíram sem emoção. Clarissa não sabia por que as disse. Ela não pretendia revelar que estava prestando atenção. Mas Daniel não pareceu surpreso. Eu tenho uma filha de 8 anos. Então você tem tudo a perder.
Renda única, sem rede de segurança, esta economia. Você deveria estar apavorada de me contrariar. Talvez eu devesse, mas o medo não nos protege realmente de coisas ruins que acontecem. Apenas nos torna menores enquanto esperamos por elas. Ele voltou a limpar. Clarissa o observou trabalhar em silêncio. Depois de 1 minuto, ela se viu falando novamente. Quando eu tinha a sua idade, confiei em alguém, um sócio. Estávamos construindo algo juntos, algo que importava. Ele roubou tudo, vendeu nossos projetos para um concorrente e me deixou sem nada além de dívidas e uma lição muito cara. Daniel parou de trabalhar, mas não se virou. Ele estava lhe dando espaço para falar sem a pressão do contato visual. De alguma forma, isso tornava mais fácil. Eu me reconstruí disso, Clarissa continuou. Construí algo maior, melhor. Mas eu fiz isso garantindo que ninguém jamais pudesse se aproximar o suficiente para me machucar novamente. O medo mantém as pessoas honestas. O medo mantém as coisas previsíveis. O medo funciona, não é? Daniel perguntou baixinho. Ele ainda não tinha se virado. Ou ele apenas te deixa solitária? A pergunta caiu como um soco. Clarissa sentiu sua respiração prender. Ninguém nunca havia perguntado isso a ela. Ninguém nunca se importou o suficiente para olhar além do império e ver o isolamento. Eu não estou solitária. Eu estou focada. Agora Daniel se virou. Sua expressão não continha julgamento. Apenas aquela mesma e firme reconhecimento que a perturbava tanto. Se você diz, senhora. Ele terminou a última sessão da mesa e se moveu para esvaziar o lixo. Clarissa ficou ali observando-o, ciente de que deveria ir, mas incapaz de se mover. Finalmente, ela falou novamente, mais suave desta vez. Por que você não tem medo de mim? Daniel considerou a pergunta. Ele amarrou o saco de lixo e o colocou de lado antes de responder. Porque eu já perdi a coisa que mais tinha medo de perder. Minha esposa morreu há 3 anos, câncer. Eu a observei definhar por 18 meses e não pude pará-la, não pude controlá-la, não pude consertar. Depois disso, todo o resto parece gerenciável. Até bilionários irritados. Clarissa sentiu algo se quebrar em seu peito. Eu sinto muito. Obrigado. Mas meu ponto é, eu aprendi algo com a perda dela. Eu aprendi que tentar controlar tudo apenas te cansa. Algumas coisas quebram, algumas pessoas vão embora, alguns sistemas falham. Isso é apenas a vida. Ficar com raiva disso não muda nada. Apenas faz o tempo que você tem parecer pior. Ele pegou seus suprimentos e se moveu em direção à porta. Ele parou ao lado dela. Você não é uma pessoa má, senhorita Anderson, mas acho que talvez você seja uma assustada, e pessoas assustadas geralmente não tomam as melhores decisões. Ele saiu antes que ela pudesse responder. Clarissa ficou sozinha na sala de conferências, olhando para seu reflexo nas paredes de vidro. Ela parecia pequena, de repente, menor do que jamais havia se sentido neste edifício que possuía. A semana que se seguiu foi diferente. Clarissa não mudou conscientemente nada, mas algo mudou de qualquer maneira. Ela se pegou observando Daniel com mais frequência, observando como ele interagia com outros funcionários, como ele ajudava um novo guarda de segurança a descobrir o sistema de crachás, como ele ficava até tarde para jogar sal nos degraus da frente quando a previsão do tempo anunciava gelo durante a noite, mesmo que isso estivesse bem fora de sua descrição de trabalho. Ela começou a ver coisas que havia se treinado para não notar. A analista júnior, que sempre trabalhava durante o almoço porque tinha medo de ficar para trás. O gerente de TI que pedia desculpas antes de falar, mesmo quando não havia feito nada de errado. A maneira como as conversas paravam quando ela entrava nas salas, como se alguém tivesse apertado um botão mudo em todo o edifício. Eles não eram pessoas más, eles eram apenas pessoas assustadas. Assustados com ela. Clarissa tentou dizer a si mesma que isso era necessário. Era assim que as coisas funcionavam. Mas as palavras de Daniel
continuavam ecoando. O medo não nos protege realmente. Apenas nos torna menores. Na quinta-feira à noite, ela ficou até tarde novamente. O edifício esvaziou ao redor dela até que apenas a equipe noturna permanecesse. Por volta das 9, ela ouviu vozes elevadas vindas do corredor. Clarissa se levantou e se moveu em direção ao som. Na sala de descanso, ela encontrou Daniel de frente para uma jovem mulher em um uniforme de assistente administrativa. A mulher estava chorando. Entre soluços, ela estava tentando explicar algo sobre um erro que havia cometido. Um arquivo enviado para o departamento errado. Um relatório que saiu com números desatualizados. Eu sou tão estúpida, a mulher disse. A senhorita Anderson vai me demitir. Eu sei que ela vai. E eu acabei de começar há 2 meses. Daniel entregou a ela um pedaço de papel toalha do dispensador. Você não é estúpida. Você cometeu um erro. Todo mundo comete erros. Nem todo mundo trabalha para Clarissa Anderson. Ela não perdoa erros. Você realmente foi demitida? Ainda não. Mas quando ela descobrir, então talvez não gaste sua energia se preocupando com algo que não aconteceu. Conserte o que você pode consertar. Então vá para casa e fique com sua família. Amanhã é um dia totalmente diferente. A jovem limpou os olhos. Você não entende. Você não trabalha diretamente para ela. Verdade. Mas eu a vi demitir pessoas. Eu também a vi não demitir pessoas quando todos esperavam que ela o fizesse. Ela é mais dura do que a maioria, mas ainda é humana. Dê a ela uma chance de te surpreender. Clarissa recuou antes que qualquer um deles pudesse vê-la. Ela voltou para seu escritório, fechou a porta e sentou-se em sua cadeira, olhando para o nada. Dê a ela uma chance de te surpreender. Quando ela havia se tornado a pessoa sobre quem as pessoas choravam nas salas de descanso? Quando seu nome se tornou sinônimo de medo em vez de respeito? Ela havia construído essa reputação intencionalmente. Usou-a como armadura, mas a armadura era pesada e ela estava cansada. Na manhã seguinte, a jovem assistente administrativa veio ao seu escritório. Suas mãos tremiam enquanto ela explicava o erro, o relatório errado, os números desatualizados. Ela pediu desculpas 4 vezes em 90 segundos. Clarissa ouviu. Então ela falou com uma voz que mal reconhecia como sua. A versão correta está pronta? Sim, senhora. Eu já a preparei e verifiquei tudo 2 vezes. Então envie com uma breve explicação. Erros acontecem. O que importa é como os consertamos. A jovem a encarou como se ela tivesse começado a falar uma língua estrangeira. É isso. Você não vai me demitir? Não. Mas espero que você implemente um sistema de verificação para que isso não aconteça novamente. Verifique com Robert sobre a configuração de revisões automatizadas. Sim, senhora. Obrigada, senhora. A mulher praticamente correu do escritório. Clarissa sentou-se em sua cadeira, sentindo-se estranha, mais leve de alguma forma, como se tivesse carregado algo sem perceber e finalmente o tivesse largado. Naquela noite, a crise veio. Às 6h47 da noite, o edifício perdeu energia. Apagão completo. 42 andares ficaram escuros simultaneamente. A iluminação de emergência acionou, lançando tudo em uma dura realidade fluorescente branca. Mas os sistemas principais permaneceram mortos. Elevadores pararam. Controle climático desligou. Servidores de computador entraram em protocolo de emergência. Clarissa ainda estava em seu escritório quando aconteceu. Ela pegou seu telefone e seguiu para as escadas, encontrando-as lotadas de funcionários confusos que estavam trabalhando até tarde. Todos estavam puxando telefones, tentando descobrir o que havia acontecido. Algumas pessoas estavam em pânico. Uma mulher estava chorando por estar presa. A escada se transformou em caos, pessoas empurrando, vozes subindo. Alguém gritou sobre fogo e metade da multidão avançou, quase atropelando os que estavam à frente. Então uma voz calma cortou o barulho. Todos parem de se mover. Daniel estava no patamar entre os andares.
Ele tinha uma lanterna em uma das mãos e levantou a outra para chamar a atenção. Algo em seu tom fez as pessoas ouvirem. Não há fogo. Isso é apenas uma queda de energia. Vamos nos mover devagar e com cuidado. Sem empurrar, sem correr. Um andar por vez. Quem diabos é você? Alguém exigiu. Eu sou o zelador e tenho subido estas escadas todos os dias. Então eu conheço cada uma delas. Eu vou guiá-los para baixo, mas vocês precisam manter a calma e ficar juntos. As pessoas realmente ouviram. Daniel desceu as escadas em um ritmo medido, sua lanterna iluminando os degraus à frente. A multidão o seguiu. Clarissa se viu no meio do grupo, observando este homem que ela quase demitiu organizar uma evacuação que toda a sua equipe de gestão não havia conseguido lidar. Quando chegaram ao saguão, as equipes de emergência já estavam chegando. A companhia de energia estimou pelo menos 3 horas antes da restauração. A maioria dos funcionários estava sendo enviada para casa, mas na sala do servidor, técnicos estavam se esforçando para evitar a perda de dados. Os geradores de reserva não estavam ligando corretamente. Anos de informação estavam em risco. Clarissa tentou assumir o controle, dando ordens e exigindo atualizações. Mas no escuro, com os sistemas desligados, sua autoridade usual não significava nada. Ela não podia controlar o que não podia ver ou acessar. Daniel apareceu ao lado dela. A energia de reserva está no 3º andar, certo? Eu vi a sala quando estava limpando lá em cima. Sim, mas eu sei onde fica o acionamento manual. Costumava trabalhar com manutenção de edifícios antes deste emprego. Se os geradores não estão engatando automaticamente, alguém precisa fazê-lo manualmente. Ele desapareceu antes que ela pudesse responder. Clarissa estava no saguão escuro, cercada por um caos que ela não podia conter, e sentiu o último de seu controle cuidadosamente construído escapar completamente. 20 minutos depois, os geradores de reserva ligaram, as luzes piscaram, os sistemas reiniciaram, os técnicos da sala do servidor soltaram um aplauso coletivo. Crise evitada. Daniel reapareceu, seu uniforme manchado de graxa. Isso deve aguentar até que a energia principal retorne. Clarissa o encarou. Você acabou de salvar cerca de 15 milhões de dólares em dados. Eu apenas acionei um interruptor que precisava ser acionado. Ninguém mais sabia como fazer isso. Daniel encolheu os ombros. A maioria das pessoas não gasta seu tempo explorando salas mecânicas. Eu gosto de saber como as coisas funcionam. Ao redor deles, funcionários estavam recolhendo suas coisas, preparando-se para ir para casa agora que o perigo imediato havia passado. Eles riam nervosamente, já transformando o blackout em uma história que contariam. Nenhum deles reconheceu que o zelador havia resolvido o que toda a equipe de gestão não conseguia. Mas Clarissa notou. Ela notou tudo. Naquela noite, sozinha em seu apartamento 40 andares acima da cidade. Ela estava em sua janela e pensou sobre controle. Ela havia passado 12 anos construindo um império na crença de que o poder era a única coisa que te protegia do caos. Que se você permanecesse no topo, você permanecia segura. Mas esta noite o poder falhou. O dinheiro não importava. O medo não havia consertado nada. Um zelador com uma lanterna e uma voz calma havia realizado o que toda a sua equipe executiva não conseguia. Talvez ela estivesse construindo a coisa errada o tempo todo. O fim de semana passou como um clima que Clarissa não conseguia controlar. Sábado, ela passou em seu apartamento olhando para relatórios financeiros sem lê-los. Domingo, ela foi ao escritório por hábito, mas saiu depois de 1 hora porque o prédio vazio parecia errado de alguma forma. Vazio de uma maneira que nunca antes. Segunda-feira de manhã chegou fria e nítida. Clarissa vestiu seu terno cinza habitual, arrumou o cabelo em seu estilo severo habitual e chegou em seu horário habitual. Tudo igual como havia sido por 12 anos, exceto que ela era diferente agora, e ela não podia fingir o contrário. A reunião da equipe executiva começou às 9h. 14 chefes de departamento,
entraram com seu habitual silêncio cuidadoso. Eles tomaram seus assentos, eles organizaram seus materiais. Eles esperaram Clarissa falar primeiro, porque era assim que sempre funcionava. Clarissa estava na cabeceira da mesa e olhou para seus rostos. Realmente olhou. Ela viu a tensão em seus ombros, a maneira como evitavam contato visual direto, as expressões cuidadosas e vazias, que não revelavam nada porque revelar algo poderia ser perigoso. Essas eram pessoas brilhantes, graduados de Harvard, especialistas da indústria, pessoas que ela havia contratado especificamente por seus talentos e ela as havia transformado em crianças assustadas que se escondiam de sua própria chefe. Antes de começarmos, Clarissa disse, e sua voz saiu diferente do usual, mais suave de alguma forma. Preciso dizer algo. A sala ficou ainda mais tensa. Isso não fazia parte da rotina. Mudanças na rotina significavam perigo. Não estou dizendo que os padrões vão cair, Clarissa continuou. Eu ainda espero excelência, mas estou dizendo que quando erros acontecem, e eles acontecerão porque somos humanos, a resposta deve ser consertá-los e aprender com eles, não atribuir culpa e incutir medo. Ela respirou fundo. Isso era mais difícil do que ela esperava. A vulnerabilidade parecia caminhar sobre gelo que poderia rachar a qualquer momento. A partir de hoje, quero ouvir suas opiniões reais, não o que você pensa que eu quero ouvir. Se você discorda de uma decisão, diga. Se você vê um problema que estou perdendo, me diga. Não consigo administrar esta empresa efetivamente se todos têm muito medo de me dizer a verdade. Robert levantou a mão hesitantemente como um estudante incerto se falar o levaria à detenção. Sim, Robert, Clarissa disse. Robert abaixou a mão lentamente. Isso significa que posso dizer que o novo lançamento do software que você aprovou no mês passado está realmente causando mais problemas do que resolve? Sim, é exatamente isso que significa. Por que você não disse algo antes? Robert olhou para os outros. Porque você parecia certa disso, e ninguém quer ser a pessoa que te diz que você está errada. Clarissa sentiu aquela familiar opressão em seu peito, a urgência de se defender, de explicar que ela não estava errada. A implementação estava apenas falha, mas ela se conteve e realmente ouviu o que ele disse. Obrigada por me dizer agora, ela disse em vez disso. Prepare um relatório sobre os problemas e recomendações para correções. Vamos revisá-lo esta semana. Robert assentiu, parecendo atordoado. Ao redor da mesa, outros começaram a relaxar incrementalmente. Como plantas se voltando para a luz solar inesperada, a reunião continuou. As pessoas falaram mais livremente do que em anos. Ideias foram desafiadas. Alternativas foram propostas. Foi bagunçado e desconfortável, e nada parecido com a eficiência controlada sobre a qual Clarissa havia construído sua reputação. Também foi melhor, mais honesto, mais humano. Após a reunião, Clarissa voltou ao seu escritório e fechou a porta. Ela sentou-se em sua mesa e colocou a cabeça entre as mãos. A mudança era exaustiva. Ser vulnerável era aterrorizante. Mas Daniel estava certo. O medo a havia tornado menor, e ela estava cansada de ser pequena. Naquela noite, ela ficou até tarde novamente. Velhos hábitos. Mas desta vez, ela saiu de seu escritório, caminhou pelo prédio, realmente o vendo pela primeira vez em anos. As salas de descanso onde a equipe se reunia. Os cubículos onde as pessoas passavam 40 horas por semana. Os pequenos toques pessoais que eles adicionavam a espaços corporativos estéreis. Fotos, plantas, um desenho de criança colado em um monitor. Ela encontrou Daniel no 38º andar, limpando metodicamente uma sala de conferências. Através das paredes de vidro, ela o observou trabalhar por um momento antes de bater. Ele olhou para cima e fez um gesto para ela entrar. Senhorita Anderson, precisa de algo. Preciso falar com você. Não como sua empregadora,
apenas como outra pessoa. Daniel largou seus materiais de limpeza e se moveu para uma das cadeiras. Ele não se sentou, mas parou de trabalhar, dando-lhe sua atenção total. Clarissa permaneceu em pé perto da porta. As paredes de vidro os tornavam visíveis para qualquer um que passasse, mas o prédio estava quase vazio. Eu tenho pensado sobre o que você disse, Clarissa começou. Sobre ter medo, sobre construir paredes. Você estava certo sobre tudo isso. Daniel não disse nada. Apenas ouviu com aquela mesma qualidade paciente que tornava mais fácil continuar falando. Quando meu sócio me traiu, decidi que o problema era a confiança. Se eu nunca confiasse em ninguém, nunca mais poderia ser ferida. Então, construí tudo em torno dessa ideia. Controle, distância, medo. Funcionou de certa forma. Construí um império, mas também construí uma prisão. E tenho vivido nela sozinha por 12 anos. Ela se moveu para a janela, olhando para as luzes da cidade abaixo. Depois do blackout, percebi algo. Todo o meu poder, todo o meu controle, não me protegeu realmente do caos. Você o fez. Você e sua voz calma e seu conhecimento de como as coisas funcionam. Você salvou tudo o que eu construí. E você o fez porque é apenas quem você é. Não porque eu te paguei, ou te ameacei, ou te controlei. Clarissa se virou para encará-lo. Eu não sei como ser diferente, mas sei que preciso tentar porque o que tenho feito não está funcionando. Nunca realmente funcionou. Apenas me convenci de que sim. Daniel considerou as palavras dela cuidadosamente antes de responder. Posso te perguntar algo? Sim. Do que você realmente tem medo? Não das coisas superficiais, da coisa real por baixo. A pergunta a atingiu como um golpe físico. Clarissa sentiu sua garganta apertar. Ninguém nunca havia perguntado isso a ela. Ela nunca nem havia perguntado a si mesma. Que eu não sou suficiente, ela disse finalmente. As palavras saíram quase num sussurro. Que se eu não for perfeita, não estiver no controle, não estiver 10 passos à frente de todos os outros, então sou inútil. Meu parceiro me deixou porque eu não era suficiente. Eu me reconstruí para garantir que isso nunca mais acontecesse. Mas agora tenho este império e ainda estou apavorada que de alguma forma um dia alguém verá através de tudo e perceberá que estou apenas fingindo ser forte. Lágrimas a surpreenderam. Clarissa nunca chorava. Não chorava há anos. Mas agora elas vieram de qualquer maneira. Quentes e indesejadas e de alguma forma necessárias. Daniel não se moveu para confortá-la. Não ofereceu garantias vazias. Ele apenas a deixou ter o momento sem torná-lo estranho ou tentar consertá-lo. Quando ela finalmente limpou os olhos, ele falou baixinho. Sabe o que eu aprendi quando minha esposa morreu? Que força não é sobre nunca quebrar. É sobre quebrar e depois se levantar de qualquer maneira. Você tem se mantido tão unida por tanto tempo que esqueceu que às vezes pode rachar. Isso não te torna fraca. Isso te torna real. Eu não sei mais como ser real. Sim, você sabe. Você está sendo real agora. Esta conversa, aquela reunião esta manhã onde você realmente admitiu que poderia estar errada, isso é real. Apenas exige prática. Clarissa se moveu para uma das cadeiras e sentou-se. Ela se sentiu exausta, vazia, mas também mais leve de alguma forma, como se tivesse carregado algo muito pesado e finalmente o tivesse largado. Sua esposa, ela disse. Como você continuou depois de perdê-la? Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou, sua voz carregava peso. Eu quase não continuei. Por cerca de 6 meses, eu apenas fazia as coisas mecanicamente. Cuidava da minha filha porque tinha que. Mas eu não estava realmente lá, apenas sobrevivendo. Então um dia, minha filha me perguntou se eu estava triste porque ela não me fazia mais feliz. Ele olhou para Clarissa diretamente. Isso quebrou algo em mim ou consertou algo. Percebi que tinha uma escolha. Eu poderia ficar presa na perda ou poderia honrar o que minha esposa me deu vivendo de verdade.
Ela amava a vida, amava as pessoas, amava a conexão. A melhor maneira de me lembrar dela era fazer o mesmo. Então, você se tornou um zelador que confronta bilionários. Daniel sorriu levemente. Eu me tornei alguém que tenta fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. Às vezes isso significa falar. Às vezes significa apenas ser gentil com pessoas que estão tendo um dia ruim. O trabalho não importa. A maneira como você trata as pessoas, sim. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Não constrangedor. Apenas duas pessoas que haviam perdido algo e estavam tentando descobrir o que viria a seguir. Finalmente, Clarissa se levantou. Obrigada por tudo. Por falar naquele primeiro dia, por não ter medo, por me mostrar no que eu estava me transformando. Você se mostrou, Daniel disse. Eu apenas fiz as perguntas certas. Clarissa o deixou com seu trabalho. No elevador para a garagem, ela viu seu reflexo nas portas de aço polido. Ela parecia diferente, cansada, mas de um jeito bom, como se tivesse estado fugindo de algo, e finalmente parou. As semanas que se seguiram não foram fáceis. Velhos padrões morrem difícil. Clarissa ainda tinha que lutar contra a vontade de controlar tudo. Ainda sentia o medo aumentando quando as coisas não saíam como planejado. Mas ela estava aprendendo. Ela implementou horários de expediente abertos, onde qualquer funcionário podia vir falar com ela. Nas primeiras semanas, ninguém veio. Eles ainda não confiavam. Mas lentamente, cuidadosamente, as pessoas começaram a aparecer, trazendo ideias, levantando preocupações, tratando-a como uma pessoa em vez de uma ameaça. Ela aprendeu os nomes das pessoas, não apenas os executivos, mas a equipe administrativa, os trabalhadores da sala de correio, as pessoas que faziam o prédio funcionar, mas geralmente permaneciam invisíveis. Ela cometeu erros, muitos deles. Uma vez ela perdeu a paciência com alguém durante um prazo estressante. Então teve que passar 20 minutos pedindo desculpas e explicando que velhos hábitos são difíceis de quebrar. A pessoa ela aceitou o seu pedido de desculpas. Isso a surpreendeu mais do que tudo. Daniel continuou trabalhando como zelador noturno. Ela lhe ofereceu outras posições. Melhor salário, horários regulares. Ele recusou todas. Eu gosto do que faço, ele explicou. E minha filha precisa de mim em casa durante o dia. Isso funciona para nós, mas obrigado por oferecer. Uma noite, cerca de 2 meses após o blackout, Clarissa encontrou Daniel na sala de descanso novamente. Desta vez, ela sentou-se à sua frente sem pedir permissão. Posso te perguntar algo? Ela disse. Daniel fechou seu livro. Claro. Por que você não tem medo de mim? Realmente? A resposta real. Ele pensou sobre isso. Porque eu já sei a pior coisa que pode acontecer. Você pode me demitir. Eu encontrarei outro emprego. Você pode ficar com raiva. Eu sobreviverei. Nada que você possa fazer a mim é pior do que o que a vida já fez. Isso não te torna impotente. Apenas significa que seu poder não me assusta. Clarissa absorveu isso. Então ela fez a pergunta que estava carregando por semanas. Você está feliz fazendo este trabalho, vivendo esta vida? Na maioria dos dias, sim. Tenho minha filha. Tenho um trabalho que nos mantém estáveis. Tenho pequenos momentos de conexão com as pessoas. Isso é suficiente. Nem todo mundo precisa de um império para se sentir bem-sucedido. Eu construí um império e me senti vazia. Então talvez construa outra coisa. Algo menor, mas mais real. Naquela noite, Clarissa dirigiu para casa por ruas da cidade que pareciam menos solitárias do que antes. Ela pensou sobre impérios e conexões, sobre poder e presença, sobre a diferença entre ser temida e ser respeitada. Na manhã seguinte, ela chegou ao trabalho às 6h45, como de costume. Daniel estava terminando seu turno, empurrando seu carrinho em direção ao elevador de serviço. Ela o alcançou perto das portas. Senhor Reis, ele se virou.
Senhorita Anderson, eu só queria dizer obrigada por tudo. Você já o fez. Eu sei, mas eu precisava dizer de novo. Daniel sorriu. Os olhos cansados se suavizaram. Você está fazendo um bom trabalho. Continue. As portas do elevador se abriram. Ele empurrou seu carrinho para dentro e se virou para encará-la enquanto as portas começavam a se fechar. Mais uma coisa, Clarissa disse rapidamente. Você ainda não tem medo de mim? As portas estavam quase fechadas quando sua resposta veio através da fresta que se estreitava. Eu nunca tive medo de você, apenas preocupado com você. Há uma diferença. O elevador desapareceu. Clarissa ficou sozinha no corredor, sentindo algo que não sentia há anos. Não felicidade exatamente, nem paz, mas possibilidade. A sensação de que talvez, apenas talvez, ela pudesse ser algo diferente do que o medo a havia feito. Ela voltou para seu escritório. O sol estava nascendo sobre a cidade, pintando tudo em tons de ouro e rosa. Clarissa Anderson estava em sua janela 40 andares acima do mundo que ela havia construído. E pela primeira vez em 12 anos, ela não se sentiu sozinha. Ela se sentiu humana e isso, ela estava aprendendo, era mais